Olá, Band Mulher no Ar, como é que vocês estão hoje, nesta quinta-feira? Tomara que estejam todos bem, saudáveis. É isso que a gente pede para todo mundo, né? Agora a gente só pede saúde, só isso. O resto a gente vai atrás, a gente consegue, Deus ajuda, é assim. Mas antes da gente aqui falar de um assunto muito importante, a gente vai falar aqui com o ginecologista hoje, Dr. Hugo, sobre os riscos da gravidez na pandemia, né, com o coronavírus. Se é o momento de engravidar, será que esse é o momento de engravidar? Ou será que não tem isso, pode engravidar todo mundo, livre, satisfeito? A gente vai tirar um monte de dúvida hoje com o Dr. Hugo aqui. Mas antes, eu queria te dar uma dica. Vamos falar agora de Óticas Mancini, onde você encontra diversas opções de óculos de grau, solar, isso mesmo, de marcas, gente, como Coach, Vogue, Mormai, Ray-Ban, entre outras marcas. Olhem o que a Óticas Mancini tem para você. Promoção Verão Óticas Mancini, onde a sua receita vale mais. Se liga aí na dica de volta às aulas, hein? Na compra da armação de um óculos, o cliente ganha as lentes de 0 até 2 graus com antirreflexos. No Alecrim, fica na Avenida Presidente Bandeira, 343, e na Cidade Alta, na Rua Princesa Isabel, 543. E o telefone, anote aí, 992247994 ou 996855231. Vá lá nas Óticas Mancini. Eles também estão no Instagram, tá? Sigam lá Óticas Mancini, que eles também fazem um atendimento online, tiram todas as dúvidas pelo WhatsApp também. Quero saber se o Dr. Hugo já está aqui com a gente, tá? Dr. Hugo está aqui? Oi, Dr. Hugo. Oi. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Dr. Hugo. Muito bom receber o senhor aqui num momento tão importante, né? A gente está falando de Covid o tempo todo e a gente tem ouvido muito falar de grávidas que estão tendo aí seus partos antecipados por causa do coronavírus e muitas delas, inclusive, indo para intubamento, não sei como é que fala, intubação, é isso? Para intubação, correto. Para intubação, então, para UTI, né, fica lá e muitas vezes, inclusive, chegam à morte. Então, a primeira pergunta que eu te faço, doutor Hugo, esse é o momento de engravidar? Bom, é uma pergunta muito interessante essa, né? A gente não recomendaria realmente que as mulheres engravidassem agora, mas essa é uma decisão que cabe à mulher e ao convívio do casal, na verdade. O papel do médico nesse momento é esclarecer os riscos, realmente engravidar, as gestantes estão no grupo de risco, então engravidar agrega um risco a mais se a gestante contrair coronavírus, mas quem sabe se é o momento ou não de engravidar é a mulher. O papel do médico é esclarecer os riscos, as medidas que a gente pode tomar para diminuir esses riscos e controlar. E uma vez a mulher esclarecida disso, se ela decidir engravidar, o médico deve acolher e conduzir o pré-natal da melhor forma, tentando minimizar os riscos desses desfechos desfavoráveis que você já citou. Então vamos falar aqui, quais são esses riscos? Que riscos a mulher que engravida neste período, com coronavírus aí em alta, né, total, ela pode ter? São basicamente duas dúvidas maiores das mulheres, né? A primeira é sobre a questão de malformação. Realmente a gente já tem estudos comprovando que ocorre transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o bebê durante a gestação, mas nenhum deles mostrou ainda que causa alterações de malformações, de falhas de desenvolvimento, que são aquelas alterações mais preocupantes no primeiro trimestre da gestação. Tá? Certo. Ou seja, a transmissão ocorre, mas a gente não tem esses desfechos de malformação, de falhas de desenvolvimento. O segundo ponto realmente é ali no terço final da gestação. Como você bem colocou, as gestantes têm um risco maior de ser admitida em UTI, já tem estudos comprovando isso, tá? Um risco aproximadamente 18 vezes maior do que a população em geral em serem admitidas em UTI, as gestantes e puérperas, que é naquele período pós-parto. E, infelizmente, tem um risco quase 3 vezes maior de óbito também, comparado à população geral.
O que Então, que os maiores acontece? riscos reais são esses. O que que acontece ali nesse período aí, quando acontece intubação, inclusive, né, ali na hora do parto? O que que acontece, assim? Porque eu me lembro, quando eu estava grávida, minha médica falava muito assim para mim, ó, Juliana, qualquer tipo de infecção, seja no dente, seja infecção urinária, tem que ter cuidado, porque pode antecipar o parto. É essa mesma, digamos assim, essa mesma linha que o coronavírus atua, essa infecção pelo coronavírus? A questão da antecipação do parto tem 2 pontos. Um deles é esse que você colocou. Qualquer estado de infecção na mulher vai facilitar ou desencadear um parto prematuro, alguma coisa que precise ser intervinda antes do momento correto, por assim dizer. Sim. E a outra questão é que o final da gravidez ele é um estado que favorece ao que a gente chama de fenômenos tromboembólicos. É mais fácil a mulher ter trombose, embolia nesse final da gravidez, porque é um mecanismo fisiológico normal da mulher para combater as hemorragias pós-parto. E o coronavírus também é uma doença que causa esses eventos trombóticos, tromboembólicos, né? Então, o que a gente vê é o agravamento dessas condições no final da gestação e também, às vezes, a gente tem que interromper a gestação para facilitar o manejo da mulher, o manejo do Covid na mulher. Algumas drogas, algumas medicações a gente não consegue fazer com o bebê ainda dentro do útero e algumas outras medidas também. Agora me conte outra. Eu tenho muitas dúvidas, viu, doutor Hugo? Tenho muitas dúvidas. A gente falou aí sobre essa coisa do parto prematuro, mas o que é um parto prematuro? A partir de quantas semanas a gente pode estar seguro para o parto e a partir de quantas semanas aí é preocupante? Vamos lá. A partir das 37 semanas, o parto não é mais prematuro. 37 ainda não é nem aqueles 9 a termo, não é nem aqueles 9 meses como a população chama geralmente. Antes disso é prematuro. Certo. Mas com o avanço da medicina, um parto ali a partir da 32ª semana, a gente tem alta taxa de sobrevida do feto, do recém-nascido. Do bebê, tá? Né? Outra coisa, os bebês estão nascendo com Covid também? Né? Porque o senhor falou aí que há realmente essa transmissão para o bebê. E aí, geralmente, esses bebês nascem com Covid? A maioria deles nasce com infecção assintomática. Certo. Ou seja, se a gente for fazer o teste, ele vai estar com coronavírus, mas ele não tem manifestação de sintomas. Ele não vai ter febre, aqueles sintomas do Covid clássico. Mas se for testar, eles vão dar positivo. Então é por isso que a mãe acaba se agravando mais do que os bebês. Os bebês, na verdade, vão para a UTI por causa da prematuridade, não por causa do coronavírus. É isso? Exatamente. Uhum. Agora, outra pergunta. A gente viu um caso muito famoso que aconteceu, que foi com a mulher do Alok, né? Que ela teve ali como se fosse uma trombose, né? Na placenta. Isso, na placenta. É isso que está acontecendo com as mulheres ultimamente ou já é outro problema? Isso a gente nota na nossa prática diária, não tem nenhuma medição oficial, que realmente está aumentando a taxa de descolamento prematuro de placenta e dos fenômenos tromboembólicos na mãe. Mas também o que está ocorrendo é que às vezes agrava o estado respiratório, o estado da infecção da paciente, a inflamação generalizada, e aí a mulher vai agravar por conta disso. E aí é necessário interromper a gestação. Eu, inclusive, vou contar aqui uma história para o senhor, doutor Hugo. Eu tenho uma pessoa... eu conheço a família, eu conheço muito bem a família. E a Jéssica, de 30... Acho que ela tem 31 anos. Ela está agora na UTI, está entubada. Ela teve Covid, né? Teve que antecipar o parto para 36 semanas. O bebê, Rael, graças a Deus, está no oxigênio, mas está bem. Dificilmente ele vai ter morte, ele já está fora de perigo, mas está na UTI, né, por causa da prematuridade, mas ela está entubada. A família está, assim, muito angustiada, ela é muito jovem, né? E aí se levanta muito uma questão. Os médicos estão preparados para entubar essas pacientes que estão grávidas, né? Porque são 2 cirurgias ali, né? A retirada do bebê, digamos assim, o parto, né, por si só, e a intubação. É algo muito complexo na hora ali do processo?
São dois fatores que dificultam nesse cenário que você colocou. A intubação da mulher gestante é um pouco mais difícil, porque as mucosas dela vão estar um pouco mais hidratadas e demasiadas, por assim dizer. E a própria condição do coronavírus tem que ter um preparo bem feito antes da intubação. A gente tem que fazer uma pré-oxigenação, tem que preparar toda a equipe, a questão da paramentação. Mas eu creio que agora, já infelizmente, com mais de um ano de pandemia, nossos profissionais já estão bem treinados e bem adaptados a esse cenário. Já tem um protocolo, digamos assim, Já, né, preparado para isso, para as grávidas, né? Eu lembro que no início da pandemia realmente era mais complicado mesmo, não se sabia muito bem aqui o que fazer ali com aquela gestante e tudo mais. Agora, voltando aí para os cuidados que a gestante tem que ter, qual é o período? Elas têm que se isolar? No início da gestação, você fala? No início. Teriam que se isolar como toda a população tem. Não seria um cuidado a mais. O problema que eu vejo é que a gente não está seguindo muito as medidas de isolamento. Sim. Mas não seria um isolamento mais severo do que o que a gente deveria estar seguindo. E aqueles medicamentos que o pessoal está tomando por aí, não vou nem citar os medicamentos, essas grávidas podem tomar? É uma questão controversa essa. Existem profissionais que não passam, não prescrevem, existem aqueles profissionais que prescrevem. O que eu noto na prática é que a gente tem muita prescrição da azitromicina, né? E dos corticoides também. Mas é importante destacar aqui que a gente teve essa semana a liberação do manual do Ministério da Saúde, tá? Específico sobre a conduta em gestantes com Covid, e lá está previsto somente, nos casos leves, somente sintomáticos, antitérmico, analgésico. Nos casos moderados, a gente já pode fazer uso do oseltamivir, que é um antiviral, Sim. e do corticoide. Então, são esses que estão previstos no manual do Ministério da Saúde, o antiviral e o corticoide. Para as grávidas. Para as grávidas. Né? O protocolo aí é liberado, digamos assim, pelo Ministério da Saúde, é isso? Agora, doutor, vacina, né? A solução é vacina, vamos vacinar todo mundo. Aí veio a bomba. Grávidas não podem tomar vacina. É isso mesmo ou não? As grávidas podem ou não podem? Elas estão no grupo prioritário da vacina? Vamos lá. As grávidas podem e devem tomar a vacina. Elas não estão no grupo prioritário ainda, porque a gente não tem estudos conclusivos que as coloquem em grupo prioritário. Mas, igualmente, o Ministério da Saúde, ano passado, por volta de julho do ano passado, classificou as gestantes e as puérperas como grupo de risco para o Covid-19. E aí, por esse motivo, eu creio que elas deveriam, sim, ser classificadas como grupo prioritário. Entendi. Você defende, então, que elas sejam realmente vacinadas antes das pessoas. Até porque, se demorar muito, né? Geralmente, uma grávida, ela não é uma idosa, né? Exato. Ela tem ali... O que acontece... Sim. Pois não. O que acontece é que, às vezes, elas estão em outro grupo de prioridade, por exemplo, uma enfermeira gestante, uma médica gestante. E aí, essas pessoas, sim, já estão tomando a vacina. Ah, entendi. Tomara que liberem, então, né, para a gente pelo menos ter um pouco mais de tranquilidade aí. Agora, você sabe que eu tenho ouvido muito falar, doutor, eu brinco até com as minhas amigas, eu digo assim, gente, pelo amor de Deus, brincadeira entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus, é um comentário, porque é tanta coisa que a gente tem que ter cuidado com o que fala. Mas quando a gente vê muita gente postando, por exemplo, no Instagram, né, meu pai faleceu, fulano faleceu, meu amigo, meu irmão, e tal, um familiar. E aí, por outro lado, fulano tá grávida, cicrana tá grávida. Eu digo, meu Deus, é muita grávida, né? Eu acho que essa coisa do isolamento, né? Essa coisa de você ficar um pouco mais em casa, o marido fica mais em casa. Eu acho que tá acabando aí fazendo com que as mulheres engravidem mais, né, doutor? Eu tô errada? Não está errado. Inclusive, aconteceu comigo, né? Meu filho nasceu há 40 dias e a gente engravidou na pandemia. Eu acho que é exatamente isso. Fica mais em casa e aí acontece. Acontece, né, doutor? Olha, e até o doutor que tá cheio de trabalho, tá? Agora me conte uma coisa. A gente falou aí de vacina, mas também sobre gestante, mas também tem a questão da lactante, né? A lactante, ela também pode tomar vacina? Pode sim, já tem estudos também comprovando que ocorre a transmissão dos anticorpos pelo leite materno, tá? Então, a gente não vai vacinar recém-nascidos tão cedo, mas eles estão com essa proteção indireta pela mãe.
É recomendado, sim. Você sabe que eu tinha ouvido falar algumas lactantes dizendo assim, ai meu Deus, preciso parar de dar de mamar porque eu preciso me vacinar. Ou seja, é totalmente contrário. Continua dando de mamar porque é importante, é uma vacina natural. E quando você for vacinado, ainda vai passar para o seu filho, é isso? Isso, e as próprias puérperas com Covid confirmado, a gente ainda assim orienta a amamentação. Lógico que se for aquele caso leve, a mulher vai ficar em casa, tudo bem. Tem uns cuidados a mais, tem que amamentar de máscara, a máscara tem que ser trocada a cada 2 horas. A gente orienta que depois da amamentação ela não vá cuidar do recém-nascido, do filho, delegue para alguém, mas a amamentação ainda assim é estimulada. Ah, entendi. Então, nada de, estou com Covid, vou parar de dar de mamar. Não, pode continuar dando de mamar. Doutor, o senhor queria acrescentar mais alguma coisa, alguma informação aí? É tanta coisa, né? É tanto detalhe. Quer acrescentar mais alguma coisa? Tem alguma informação que a gente deixou de passar, será? Não, só deixar uma dica para as gestantes. Eu sei que é um período de muitas dúvidas, alguns se questionam se é hora de engravidar ou não. Conversar com o esposo, com o parceiro, levar as questões, se possível, antes de engravidar para o médico, para discutir se é o momento ou não. E uma vez engravidando ou decidindo engravidar, tentar contar o máximo com a rede de apoio em casa, parceria, os familiares e o próprio médico também. Sempre estar em contato com esse médico. Tem muita gente que parou de ir ao médico, né, agora, por causa da pandemia. Eu já vi, assim, índices altíssimos de pessoas que pararam de tomar vacina, outras vacinas, né, ir ao médico. Mas a grávida precisa, né, precisa desse pré-natal bem feito, precisa fazer as ultras, né. Às vezes você tem tanto medo de Covid, acaba tendo outro problema, porque não está sendo bem acompanhado nesse pré-natal, né? Então, a vida continua, digamos assim, precisa fazer o pré-natal bem feito. Aí é que tem que fazer, né, doutor? Isso, e é um acompanhamento que, infelizmente, não dá para fazer por telemedicina, né? A gente precisa escutar o coração do bebê, medir a barriga, pesar a gestante. A tecnologia ainda não avançou a esse ponto. Perfeito. Doutor Hugo, olha, eu quero lhe agradecer demais. O senhor tem Instagram? Tenho. O @doutor.hugoaguiar. Hugo Aguiar, pronto. Vão lá, gente. Imagino que o doutor Hugo poste sempre aí informações, né? Dicas também para essas mulheres. Então, muito obrigada, bom trabalho, viu? E parabéns pelo filho. Como é o nome dele, doutor Hugo? Benício. Um beijo aí para Benício, muita saúde para a família toda, viu? Agradeço, Julia. Tchau, tchau. Gente, adorei a nossa conversa aqui, me esclareceu muitas dúvidas. Eu realmente tenho ouvido falar demais, assim, a grávida teve que fazer o parto prematuro, ela foi entubada, e aí a gente fica realmente com muito receio nesse momento, né? Mas tem que se cuidar, gente, não tem outra, assim, tem que se cuidar. E outra notícia que eu recebi também ontem, eu fiquei, assim, chocada, é que muitos idosos estão deixando de fazer a segunda dose da vacina, né? Os postos, muitas vezes, que estavam lotados, agora vazios, então tem que tomar a vacina. Falando em saúde, quando a gente tem saúde, gente, tudo fica mais próximo, não é mesmo? Afinal, viver uma vida saudável é isso. Deixar mais perto quem a gente ama e manter só o que faz bem. Por isso, o Apvida não para de investir em tecnologia e infraestrutura. É o único sistema de saúde com rede exclusiva nas 5 regiões do Brasil. Com o modelo de atendimento verticalizado, o Apvida alia medicina e inovação para deixar você próximo de tudo que é importante na sua vida. Além disso, o plano odontológico do Apvida conta com uma rede de dentistas em todo o território nacional e mais de 3 milhões de clientes. Ligue para o plantão de vendas ou aponte o seu celular para esse QR Code aqui no canto da sua tela e contrate o plano de saúde e odontologia perfeitos para você. Apvida, saúde para valer. Gente, saúde para vocês, viu? Um beijo no coração, a gente volta amanhã.